Segue de férias, estamos descansando nesse momento em alguma piscina perto de você. Mas hoje vai botar antenados aí, continua ligado com a gente, tá bom? Olha, nesse ano a gente separou os melhores programas de 2011. Eu quero mostrar para você, esse programa de hoje, eu acho que provavelmente um dos programas que mais bombou, que mais deu o que falar no ano de 2011. Vamos conversar sobre as igrejas que racham, ou, na verdade, a pergunta era a seguinte: divisão é racha ou é vontade de Deus? Tem diferença? É? Já começou o Antenados na Geral, tá quente o negócio aqui, hoje ao vivo pela Boas Novas. O pessoal da internet já tá aqui, ó, mandando Twitter, Facebook, mandando mensagem pra gente, que hoje tá quente o negócio. Você pode participar com a gente, mandando e-mail, mandando um tweet aqui, ligando, ligue ao vivo você também. Pastores estão ouvindo a gente, pode ligar. Todos os contatos para participar do Antenados na Geral está aparecendo aí embaixo. Vamos falar hoje, olha lá o assunto de hoje: divisão no ministério ou na igreja. E tentar diferenciar. Divisão no ministério é racha ou pode ser permissão de Deus também? Quando o pastor líderzinho faz uma besteirinha, a conduta dele não é muito boa, Deus permite que seja dividido aquilo para que, não sei, fique tudo contaminado? Ou não, se for divisão, por mais que seja por bem, é racha. A gente vai falar sobre isso hoje. Racha e divisão na igreja, se é divisão, permissão de Deus. Para falar sobre isso, eu recebo ele, que é pastor da igreja Vida e Comunhão em Santa Cruz, no Rio de Janeiro, pastor Carlos Portela. Pastor Carlos, seja bem-vindo ao Antenados na Geral. Boa tarde, a paz do Senhor para todos os telespectadores, boa tarde aos debatedores. Eu creio que hoje vai pegar fogo, esse tema é maravilhoso e eu já quero deixar minha opinião aqui. Eu acho que nem toda divisão é de Deus, não. Eu acho que algumas têm fruto do diabo mesmo, mas tem algumas que é do Senhor, Deus dirigindo ali o irmão, para que ele possa dar seguimento a uma visão que Deus deu a ele. Porque quando você tem uma visão de Deus, nada pode impedir essa obra na sua vida. E se me permite, pastor, nem Salomão, hein? Nem Salomão. Creflo dólar brasileiro. Falei, pastor, tá bonito hoje, rapaz. Tá bonito, eu gostei aqui do estilo. Obrigado, pastor, pela presença. Recebo também ele, que é presidente do Ministério Missionário PESES, também pastor da Assembleia de Deus no Rio de Janeiro, pastor Marcelo Gomes. Pastor Marcelo, seja bem-vindo mais uma vez. Uma boa tarde para todos. É sempre uma alegria estar retornando nessa casa, ainda mais com esses debatedores seletos. Olha aí o homem aí, pastor Carlos Portela, coisa linda. E esperamos que aos telespectadores que nos assistem nessa tarde seja aí bastante esclarecedor, que nós possamos tirar todas as dúvidas e seja assim enriquecido o teu conhecimento nessa tarde. Obrigado pela presença, pastor. O senhor falou coisa linda para ele, porque não viu o último debatedor de hoje também. Vou apresentar ele, que é escritor, conferencista internacional e também pastor auxiliar na Assembleia de Deus, Ministério Plena Unção na Tijuca, aqui no Rio de Janeiro, pastor Anderson Bravo, com cara de bravo ali. Vai pegar fogo hoje, hein, pastor? Boa tarde, Antenados na Geral, boa tarde, André, boa tarde, debatedores. Liga para umas 10 pessoas aí que o negócio vai pegar fogo, vai ser bom esse negócio. E vou antecipar também já o raciocínio aqui. Tem muita coisa que é de Deus e tem muita coisa que já é criada pelo homem, e aí Satanás se aproveita e intervém. Liga para umas 10 pessoas aí, aciona Twitter, Facebook, YouTube. Meu irmão, sacode, porque hoje vai pegar fogo esse negócio aqui. E a gente vai diferenciar, ó. A gente mandou a pergunta já pela internet, fez a nossa enquete, que eu faço mais uma vez para você. Você pode votar agora durante o programa, pelo Twitter, pelo Facebook, mandando um e-mail para cá. Ou não, André, eu quero ligar, eu quero fazer uma pergunta, ou eu quero tirar uma dúvida, eu quero concordar, discordar. Olha a enquete que a gente faz para você e você vai votar sim ou não. Uma divisão no ministério pode ser permissão de Deus? Porque todo mundo fala, racha. Nem toda divisão é racha, é? Não sei, Deus pode permitir uma divisão? A gente vai pegar aqui e trazer a Bíblia também, algumas questões de divisão aí, de povos, de línguas, de tribos. Isso é uma questão que a gente pode trazer para os dias de hoje. Deus dividiu porque ia ter muita besteira no meio. Uma divisão no ministério pode ser permissão de Deus? Pode ser para o bem também. Vote sim ou não, que a gente está contando no final de cada bloco, a gente vai dizer a parcial. E eu já começo dando um abraço para todo mundo que está ligado aqui. Ó, tem gente, ó, Amsterdã, na Holanda, gente na Alemanha assistindo Antenados pela internet. André, tá quente, pessoal, aqui falando em várias línguas aqui, né, do mundo inteiro, não em línguas estranhas. Mas, ó, já vou começar a pergunta aqui, e a gente já deixou a enquete pessoal. Antes da gente entrar para o mérito do cerne da questão, dizer hoje em dia se é ou não é, em qual caso é, tentar diferenciar.
Porque quando eu falo divisão, e isso eu vou parafrasear o pastor que veio hoje de manhã na nossa gravação, o João Fraga, ele falou o seguinte: André, Deus só multiplica e adiciona. Ele nunca subtrai e nunca divide. E eu levantei, claro, algumas questões ali que tinham na Bíblia de divisões. Eu dividia ou confundia para ter divisão, porque ia estar tendo besteira, corrupção e tudo mais. Então, né? Aí ele fala assim, não, mas não é questão ministerial de hoje em dia, não, Deus só adiciona, aquilo é do diabo, mas isso também não quer dizer que Deus, enfim, não ajude, não abençoe o trabalho da pessoa. Para os nossos participantes aqui, debatedores, toda divisão é o famoso racha, hoje a gente fala de racha, ou não, existe divisão que é a permissão de Deus. Deus deixa acontecer porque está vendo que o líder dali está com uma visão errada ou está corrompido e precisa dar uma diluída no caldo ali para o cara não ir para cima. Você acha, pastor, que toda divisão é racha ou não necessariamente? Não necessariamente. Existem visões que são dadas para trabalhos E está ligando específicos. aqui, ó. Já está ligando, fala, pastor, eu quero participar do Antenados, você pode participar também. Está quente, já estão ligando até o pastor Carlos aqui. Tem que ligar. Ó, pessoal, cuidado aí, pastor, que vai falar que eu estou de olho no Antenados Exato. hoje. Então vamos lá, nem toda divisão é racha. Porque às vezes Deus dá uma visão para um obreiro. Agora eu queria pontuar também aqui, dentro disso que você falou, que existe muitas igrejas que estão divididas dentro de si. Olha, tá ligando de novo. O rapaz quer dividir o negócio aqui. Eu vou passar aqui, que a produção vai pegar depois aqui, e ver quem é a pessoa e pergunta o que ele acha, se é divisão ou não o negócio aqui. Mas até o celular é bonito, né? Nem Salomão, rapaz, vermelho. Jesus Cristo. Então, nem toda igreja está unida em si. Existem igrejas divididas dentro dela mesma. Essa aqui é a realidade. Para mim, nem toda divisão é racha. Existem pessoas que saem de uma denominação, formam outra denominação com vontade de Deus. Porém, quando essa pessoa sai na visão de Deus, ela sai, eu chamo de vai malhar o trigo dela no lagar, trabalha, evangeliza, ganha vidas para Jesus e começa. Porque a igreja não é aberta, no meu conceito. A igreja, ela nasce. E ninguém nasce grande. Então, existem igrejas hoje que estão nascendo com 40 pessoas, com 50 pessoas. Não está nascendo, está abrindo, queridos. Então, esse é o cuidado que eu acho que tem que ter. Receber uma visão é de Deus, então abrace, querido. Vai lá e trabalhe, mas não influencie ninguém daquele ministério. Então, eu acho que há divisões que são racha e alguns que não são, que é fruto da vontade de Deus, de uma revelação que Deus deu e o trabalho cresce. Eu queria polemizar mais um pouquinho, botar um pouquinho de pimenta nesse assunto. É bem verdade que hoje nós deparamos com alguns líderes de igreja que acham que tem o monopólio da igreja. Ele é o manda-chuva, ele que manda, ele que dita as regras, não tem uma democracia. E eu entendo o seguinte, nem toda divisão, nem sempre é de Deus e nem sempre é do diabo, tá? Existe uma dupla finalidade aí. E eu concordo sim. Nesse monopólio, existem alguns componentes nesse ministério que tem uma visão diferente, uma visão até de Deus, uma visão boa. Devido o homem estar tomando a frente daquele ministério, ele começa a ofuscar a chamada daquele outro companheiro dele que está no ministério. Né? Começa a ofuscar o talento, a chamada, a vocação. E agora nós somos livres, meu irmão. Se você não sair debaixo de rebelião, você é livre para seguir o teu rumo. Ora a Deus, dobra o seu joelho. E você entendeu que Deus te chamou para aquilo. Você foi vocacionado para isso. O pastor tem mais é que entender, colocar a mão sobre a sua cabeça e te liberar, vai. Hoje, literalmente, nós conhecemos tantos ministros que estão à frente de igreja, que saíram de um outro ministério e estão brilhantemente bem, exercendo a sua função, um rebanho abençoado, está conduzindo, apacentando o rebanho de uma maneira super bem na direção de Deus. Então eu concordo, nem toda divisão quer dizer que seja do diabo. Há divisão que é benéfico, há divisão que acrescenta, há divisão que soma, há divisão que tem resultado. Eu digo isso literalmente dizendo por experiência própria, porque eu já deparei com amigos meus que saíram de um ministério, porém, não saíram rebelado. É porque o homem achava que era o dono da igreja e não Jesus, e o negócio ficava pequeno, estava estreito para aqueles dois ali. Poderão dois andarem juntos se não estiverem como um acordo? Não tem como. Então eu já observei vários amigos meus que saíram
fundaram as suas igrejas, estão presidindo e estão tendo êxito, filho. Estão aí sobressaindo na seara. Pastor Anderson Bravo, o certo rapaz sai da igreja, Deus me deu uma visão, vou sair da igreja e vou abrir uma outra igreja na rua de trás. Vim aqui atrás. E aí? Vamos por parte aí, André. Pegando os pensamentos dos pastores e o que está sendo abordado. E o que você me perguntou. Respondendo a sua pergunta, Paulo disse em Romanos 15, 20, que ele se preocupou em não anunciar Cristo onde Cristo já havia sido anunciado, para não reedificar um novo fundamento em cima daquilo que já estava proposto. Ou seja, ele se propôs a não pescar em aquário de ninguém. Ponto 1. Ponto 2. Os primeiros pensamentos aqui gerou em cima de um controle, de uma liderança que está equivocada, de uma liderança que está com problemas, e aí alguém sai de lá. Eu quero entrar no outro mérito. No mérito de uma igreja que está bem, que o pastor está bem, e esse pastor vê no seu auxiliar, vê em alguém que tem uma chamada, tem uma vocação, e isso de comum acordo ao longo dos anos, a Assembleia de Deus fez muito isso, que a gente chama de emancipou ministérios, a gente sabe o que é isso. Eu entendo, e talvez eu discorde de algum pensamento aqui, para mim divisão nunca será de Deus. Eu entendo no acordo, eu entendo que, e isso eu vou usar a linguagem até do mundo, que aquilo que é combinado não sai caro. Aquilo que é tratado com respeito, com dignidade, nunca vai ser perigoso para ninguém. Existe uma pregação que está faltando no nosso meio hoje. Eu acho que ainda não gravaram um DVD sobre esse tema, porque, na verdade, essa mensagem você não prega com o microfone. Você não prega em cima do púlpito. Está faltando uma pregação chamada O Caráter. O que está faltando no nosso meio é gente de caráter. É gente que de verdade viva o evangelho na sua essência e entenda que até quando a sua chamada ela é brotada, eu tenho que respeitar o tempo de Deus. O princípio da divisão, ela é satânica. O princípio da divisão, ela foi criada por Lúcifer. A Bíblia diz em Isaías capítulo 14, versículo 14, que o propósito de Satanás era ser semelhante ao Altíssimo. Ou seja, qual é a motivação desse cidadão que decide sair da igreja que ele está e abrir uma nova igreja? Qual é a motivação? Qual é o propósito dele? Ele está realmente saindo debaixo da direção de Deus ou ele está saindo debaixo de uma vontade própria? E nós sabemos disso, que tem muita gente que hoje abre igreja como sobrevida. Gente que não tem disposição para... Alguém já disse inteligentemente que a Bíblia é mais leve que a enxada. Então o camarada não tem disposição para trabalhar, ele vê que é um grande negócio e ele resolve então montar uma igreja e ver se ganha dinheiro. Então eu parto do princípio seguinte: se Deus me deu uma chamada, me deu uma vocação, e eu sou pastor auxiliar, mas já fui pastor presidente, sei o que eu estou falando, posso fazer com toda tranquilidade. Se Deus me deu uma chamada, me colocou uma visão, eu tenho que esperar o tempo de Deus. Eu não posso partir do princípio de me rebelar, porque a rebelião, a Bíblia diz em Samuel, que ela é pior do que a feitiçaria. Então, para mim, não existe nenhuma divisão favorável, não existe divisão positiva. Eu parto do princípio do acordo, foi acordado. Entende isso? E não uma divisão. Se é divisão, para mim é satânica. E quando uma das partes não concorda em fazer acordo? É só uma colocação aqui rapidinho, Carlos Portela. É assim, ressaltando o seguinte: vamos dizer que o pastor presidente, o presidente da obra, o camarada ali infringiu a sua profissão de fé, né? Como um presidente daquele campo ali. Um exemplo, o camarada adulterou. Será que uma divisão naquele ministério não é uma lógica? Eu sou obrigado a compartilhar com aquele presidente que infringiu a sua profissão de fé. Quando eu disse divisão, eu não digo rebelião. Se a gente trabalhar em cima de opção. Se a gente trabalhar em cima de teses, se a gente trabalhar em cima de teses, a gente vai pensar muitas coisas aqui. Eu vou partir para o princípio. Porque senão vai generalizar. Porque para mim a maior comprovação de alguém que decide esperar o tempo de Deus é Davi. Davi convivia com um líder altamente equivocado e errado. Ele tinha a oportunidade de executá-lo e matá-lo, e ainda assim ele esperou o tempo de Deus. Eu parto de um princípio, pastor, que se eu entendo que Deus me vocacionou, se Deus me vocacionou, eu não tenho por que tomar uma atitude à frente de Deus. Mas um cego não pode guiar outro cego. A gente vai voltar, e eu acho que a gente pode também tratar, que eu acho assim, na minha cabeça, eu estou aprendendo muito também no nosso debate, existem casos e casos também. Existem também, às vezes, ministérios que são muito pessoais, em cima de nomes e imagens de pessoas, na qual você, às vezes, é um auxiliar, e tudo que você faz, às vezes, no culto, você está enaltecendo a imagem daquele pastor. E se aquele pastor faz alguma barbaridade dessa, por que eu vou continuar pregando e falando que ele é homem de Deus quando ele não é? Nós vamos tratar também nosso aqui o seguinte: existem presidentes
que eles acabam criando um sistema favorável para o seu vice assumir o controle. Ou seja, isso é fato. É mesmo que você está cobertando o pecado por causa de dízimo, e a gente vai falar por causa da casa. Vamos para o rápido break. Olha a nossa pergunta para você aí de casa. Uma divisão no ministério pode ser permissão de Deus? 49% das pessoas dizem que sim e 51% das pessoas dizem que não. Tá empate o negócio aí. Continue antenado na geral, que daqui a pouco a gente esquenta um pouquinho mais do debate de hoje aqui no Antenado. Sai daí não. O Brasil tá em boas mãos, nas mãos do povo brasileiro. Tá todo mundo celebrando. O Brasil cresce com mais oportunidades. Na produção, na educação e na qualidade de vida. Porque toda pessoa tem o direito de vencer. Com o talento e trabalho de todos, em 2012 vamos manter o ritmo. Nas mãos do povo brasileiro. Governo Federal. Ministério de Louvor Boas Novas. CD Perante o Teu Altar. Louvores que vão marcar a sua vida. Já à venda na CPAD, Central de Semeadores e Disco Laser Gospel. Ministério de Louvor Boas Novas. O milagre vem, mas Deus está trabalhando o teu coração também para receber este milagre. Deus é misericordioso. Você pode correr para Ele, porque nele você vai encontrar misericórdia, aceitação, amor, perdão, graça. Então eu sei que hoje você vai se aproximar mais dele. Sabe por quê? Porque ele é bom, porque ele é justo, porque ele é fiel e porque ele te ama. O Brasil tá em boas mãos, nas mãos do povo brasileiro. Tá todo mundo celebrando. O Brasil cresce com mais oportunidades. Na produção, na educação e na qualidade de vida. Porque toda pessoa tem o direito de vencer. Com o talento e trabalho de todos, em 2012 vamos manter o ritmo. Nas mãos do povo brasileiro. Governo Federal. Estamos de volta no Antenados na Geral. Nosso assunto hoje está quentíssimo. Eu quero que você participe. O pessoal está vidrado, ninguém ligou ainda. O pessoal está só assistindo, está com medo de ligar até, eu acho. Aqui, olha a enquete que a gente faz para você. Você pode ligar para responder aqui para gente. Uma divisão no ministério pode ser permissão de Deus? No final, aí, ó, a gente falou da ligação. Já tem o Geraldo aí na linha. Tudo bem, Geraldo? Tudo bem. Tudo bem. Geraldo, o que você acha? Uma divisão na igreja pode ser permissão de Deus? Não necessariamente é um racha? Não, eu discordo, não acredito que seja permissão de Deus, e concordo em gênero, número e grau com o pastor Anderson Bravo. E você tem alguma pergunta, Geraldo, também para fazer, ou eu só quis ligar mesmo para dar a sua opinião? Não, eu só quis ligar para dar minha opinião e também só para acrescentar. Muitas das vezes, aquelas pessoas que saem da igreja recebem muito apoio dos pastores presidentes. Infelizmente, eles aproveitam a oportunidade para abrirem outros trabalhos. Aproveitam a oportunidade que o pastor presidente lhes confere. Aí se tornam conhecidos e populares e acham que devem abrir outros trabalhos. Então, eu concordo com o pastor Anderson Bravo quando ele menciona o apóstolo Paulo. Tá certo. Obrigado, Geraldo, pela participação. Pastor Anderson, ele mencionou aí, vou dar um direito de réplica. Não, quero agradecer e também mandar um abraço pro Cleison Brugge, que mandou aqui no Twitter aqui. Ele está perguntando sobre a minha Assembleia de Deus, se ela é fruto de uma divisão, né, ou de uma cisão. Que na verdade... Não, pois vamos começar a diferenciar o que é o quê? Racha? Ele está aqui me perguntando aqui. O que é importante frisar é o seguinte, a gente está trabalhando dentro do pensamento seguinte, divisão. Divisão é satânico. Pronto, ponto. Positivo. Mas coisas que ocorrem no ministério que levam à divisão, que tende a acontecer, o resultado final. A minha posição, e eu não vou abrir mão dessa posição, é o seguinte, a igreja é de Jesus. Jesus é o dono da igreja. Eu, como pastor auxiliar, eu posso estar num lugar onde a minha liderança pode estar corrompida, pode estar errada. Eu não posso enveredar pelo caminho de tomar a frente de Deus. Eu tenho que criar, sim,
Eu tenho que orar, eu tenho que jejuar, eu tenho que buscar por aquela liderança e esperar o momento de Deus para que as coisas aconteçam. Eu não posso. Isso é omissão? Não, isso não é omissão. Isso é entender o que. Eu vou repetir Davi. Davi teve a oportunidade de matar Saul. Ele disse: eu não posso matar o ungido do Senhor, meu irmão. Deus vai tratar com ele. Deus vai tratar com ele. Eu não posso abrir mão disso. Eu entendo e compreendo, eu vou já entrar nesse assunto aqui, que nós temos pastores presidentes, e deixa eu colocar uma resolva aqui. O meu pastor presidente, Marcos Fernandes, te amo, é uma bênção, investe na minha vida, na minha família, nada a ver. Mas tem pastores presidentes que são problemas, que são causadores e criam dentro do seu meandro eclesiástico os seus próprios monstros. Ele trata mal os seus auxiliares, ele trata mal os seus vice-presidentes, e aquele camarada tem uma chamada, aquele cara tem uma vocação, e vai ficando sufocado, e chega uma hora que ele é até que meio forçado a se rebelar, porque o próprio presidente dele criou um monstro. Sistema. Agora, eu aconselho a você, filho, por mais doloroso que pareça, suporte o máximo que você puder, porque o que o pastor Marcelo falou aqui é fato. Tem gente que saiu de uma igreja, começou outra e hoje tem um grande ministério. Isso é fato. Deus transforma qualquer maldição em bênção. Nós não estamos negando isso. Mas o que eu não posso abrir mão, André, é o que a Bíblia me ensina. A Bíblia me ensina que rebelião é pecado. E se a Bíblia me ensina que rebelião é pecado, sabe por quê? Não estou dizendo que os pastores estão levantando essa tese. Mas alguém pode estar aí, nos assistindo, já programando uma ideia montada de como se rebelar. E ele cria factoides. Nosso meus tem muito isso. Ele cria factoides. Ó, o pastor está roubando. Aí eu racho. Exatamente. Racho. Então, assim, eu quero entender o seguinte: o acordado, aquilo que foi acordado. Eu entendo que no tempo de Deus, o milagre vai acontecer, tu vai começar o ministério e as portas vão acontecer. Mas uma coisa também que eu acho que a gente levanta, pastor, antes do senhor falar, é a questão também. Quem está, vamos dizer assim, no poder, pastor presidente, fala: não chegou o tempo de Deus. E o cara que está sendo sufocado falou: ué, mas Deus já falou comigo e já está no tempo. Mas a questão também, o tempo de Deus. A questão aí é a motivação. Pouco, né? O pastor falou uma coisa interessante. Vou entrar nesse caminho agora. O pastor falou sobre motivação. Está trabalhando muito a ideia de que abriu-se um novo ministério é rebelião. Por quê? Porque partiu do princípio de que não, ele vai abrir porque ele não concordou com isso, o pastor trocou de esposa, o pastor está dando uma posição para o filho que não deveria dar, o filho do pastor não age como deveria agir, e por essa razão eu vou sair e vou abrir. Não, isso não é motivo. Entendeu? Essa motivação é errada. Essa é a motivação errada. Então, querido, se você que está em casa, nos assistindo agora, e pense em abrir alguma igreja por conta do erro de alguém, isso não faz de você uma autoridade para poder abrir um ministério. Eu quero deixar claro isso aqui para que não pareça também que a minha posição é favorável a alguém que simplesmente porque o outro errou. Não. As motivações têm que levar você a pensar, em primeiro lugar, se você foi discípulo de alguém. Se você nunca foi discípulo, nem pense em discipular. É isso aí. O caminho é esse. Se você nunca foi discípulo, querido, não pense em discipular. Se você nunca sentou para assistir um estudo dominical, ou seja, como seja chamado na sua igreja, nem pense. Se você nunca liderou grupos pequenos na sua igreja, você não vai conseguir liderar a igreja nunca na sua vida. Tem gente que começou ontem, pastor. Se você não administra... Tropeçou, já se autodenomina pastor. Exatamente. Se você não administra a sua casa, passa longe da igreja, porque a Bíblia diz que quem não governa bem a sua casa, nunca poderá governar a casa do Senhor. Então, a motivação, André, é que é o problema. Hoje você tem gente abrindo igrejas, por quê? Como o pastor Anderson falou, olha, eu vou abrir porque eu não dei para nada. O cara não estudou, ele não quis trabalhar, ele não tem uma profissão, ele não tem nada. Não, eu vou ser pastor, cara, porque o negócio é bom, o negócio dá dinheiro. Só que, querido, não é bem assim. Não é bem assim. A gente tem visto as pessoas abrirem igreja morrendo. Tem gente que era um bom diácono e hoje é um péssimo líder de obra, péssimo. Gente que não sabe liderar, não tem pulso para liderar. Então, a minha opinião é a seguinte, olha, é possível, eu quero posicionar aqui, eu sou contra a posição do pastor Anderson no que diz respeito que tudo é rebelião. Não, eu acho que não. Tem igrejas que são abertas com direção de Deus, porque tem líderes também que não dão a tão chamada emancipação. Chegou a hora, é o momento, o camarada é um trabalhador, ele é um ganhador de almas, é um lutador, mas a emancipação nunca chega. Nunca chega a emancipação. E ele precisa disso, porque a visão, eu quero dizer visão. Visão, querido, vem de Deus. Visão vem do Senhor. Olha, você tem na Bíblia profetas que tiveram visão diferentes. Então, a visão que ele recebeu, ele nunca vai exercê-la na essência, se ele tem um chamado, debaixo da autoridade de outro.
não consegue. Sempre vai haver uma limitação. Então eu digo, é possível sim Deus chamar alguém. Agora, a motivação é que é o problema. Se a sua motivação, meu amado e querido telespectador, é simplesmente pelo erro, pela brecha que o outro deu, não faça, você está errado. Ou por ser semelhante, como foi o erro de Lúcifer, né? Ou por fazer como a rebelião contra Moisés, Coré, Dotã e Abirão, que, não, Moisés, toda a congregação é santa, todos podemos liderar. Não é bem assim. Olha, eu falo por experiência, eu sou presidente, mas até hoje eu tenho um pastor presidente. O meu pastor presidente é o meu pastor até hoje. Eu sou abençoado por ele, eu tomo conselho com ele, eu busco a ele, porque essa independência de ministérios de pastor-presidente, ela é pseuda, quando se entende que por trás disso tudo há uma cobertura muito maior. Seremos pastoreados. Sempre seremos pastoreados. E é importante frisar, André, nesse pensamento, e eu volto a bater na tecla o seguinte: quem tem uma visão de Deus, ele entende o tempo de Deus. Quem tem uma visão de Deus, ele sabe que Deus está criando todo um cenário para ele aparecer e para ele surgir. A pessoa que tem uma motivação equivocada, ela fica, eu vou repetir a frase, ela fica buscando factoides para ter uma motivação para começar um trabalho. Eu entendo e compreendo que Deus pode sim, meu irmão, se Deus te deu uma chamada, entra num propósito com Deus de verdade, não entra no sentimento de Absalão, de ficar na porta da entrada do Palácio do Rei, dizendo assim, ó, se eu fosse o rei, se eu fosse o presidente, eu fazia assim, se eu fosse presidente, isso é maligno, pensamento facioso. Isso é maligno, isso é 2 anos de política. Então assim, cara, meu presidente não é tão bom assim não, porque se eu fosse o presidente, eu faria assim. Então nós sabemos. E aqui eu percebi que os pastores, a maioria que já vem de uma linha Assembleia de Deus, nós sabemos que isso tem no nosso meio, e é fato, temos que falar isso aqui, gente que não consegue conquistar pelos seus méritos, por aquilo que Deus vocacionou, então ele cria politicagem, ele cria factoide, ele cria invencionice, demônios mesmo, e por muitas vezes sem vergonhice, gente que não tem sobressair que não tem nas caráter, pessoas. Gente que não entende por que Deus tem chamado alguns para coisas grandiosas e outros não, e ele não consegue se conter com aquilo. Então quem tem uma visão de Deus, ele sabe o tempo de Deus. Ele espera o tempo de Deus. Ele nunca vai ultrapassar, ele nunca vai passar à frente, ele nunca vai criar uma situação para o outro cair, para ele aparecer naquele momento da dificuldade. André, eu já passei crises na minha vida familiar, que uma vez eu pensei em vender todos os meus móveis para poder pagar minhas contas. E minha mãe me chamou e falou assim, não faça tal coisa, porque o que você conquistou foi com muito sofrimento. E a pior coisa que tem é alguém comprar alguma coisa sua dentro da sua necessidade. Aí que eu aprendi, a pior coisa que tem é você aparecer e se dar bem em cima do sofrimento alheio, em cima de uma destruição. É a pior coisa que pode acontecer com um obreiro, é assumir uma igreja, ou começar uma igreja, porque a outra quebrou, porque a outra rachou. Ele não tem noção do que ele o problema que ele está arrumando para ele. É melhor ele ficar e trabalhar pela reedificação daquilo. Essa é a minha ideia. Esse é meu pensamento. Aí é de Deus, então com o tempo ele vai caminhar. Entendeu? E é a pior coisa que pode acontecer. A gente vai para um rápido break. No terceiro bloco eu vou trazer também um pouquinho, vou começar agora exemplos, vamos dizer, reais, mas sem citar nomes nem nada. Por exemplo, o líder bombando aqui, que fez um monte de coisa errada e um cara que estava lá embaixo servindo ele chegou um momento, olha, eu não concordo com o que foi feito, com o que está sendo feito agora, eu quero sua bênção, eu quero ir embora. Quero sair, quero ir para outro lugar, abrir uma igreja, trabalhar não sei o quê. E a pessoa fala, não, vai ter que ficar aqui. E não, e vai não. E o cara sai, faz um negócio longe, tranquilo. Do mesmo jeito que quem está lá em cima fala, tá vendo? É rebelião, não sei o quê. Como é que trata isso também? Como é que é o pastor que está ali, que não entende que quem está embaixo dele, às vezes tem um chamado bem maior do que o dele? É difícil para um presidente entender isso? Pastor Silmar Coelho está dizendo aqui que em Babel foi de Deus. Olha, manda um abraço, pastor Silmar Coelho. Tá assistindo aí gente aí também. Pastor Paulo... muita gente, vou falar aqui daqui a pouco, muita gente pedindo para mandar um abraço aqui no Twitter e no Facebook. Olha a nossa enquete, uma divisão no ministério pode ser permissão de Deus? Nossa parcial, 38% das pessoas dizem que sim e 62% das pessoas dizem que não, André. Qualquer tipo de divisão é errado. Fica antenado na geral, que daqui a pouco a gente volta com mais aqui no Antenados. Não sai daí. O Brasil tá em boas mãos, nas mãos do povo brasileiro. Tá todo
mundo celebrando. O Brasil cresce com mais oportunidades. Na produção, na educação e na qualidade de vida. Porque toda pessoa tem o direito de vencer. Com o talento e trabalho de todos, em 2012 vamos manter o ritmo. Nas mãos do povo brasileiro. Governo Federal. Você acha que sabe tudo sobre a Bíblia? Que tal por esse conhecimento em prática contra pessoas de todo o Brasil? Desafio da Bíblia, o maior concurso de conhecimentos bíblicos que você já viu. É só enviar um SMS com a palavra desafio para o número 50006 e pronto. Você receberá perguntas diárias e é só responder certo para acumular pontos. Cada mês um novo desafio. Os primeiros colocados ganharão um MP3 player, tablets, celulares, wallpapers e muito mais. Envie desafio para 50006 e mostre que ninguém conhece a Bíblia mais que você. Desafio da Bíblia. A chance de ganhar está na sua mão. Para mais informações, acesse desafiodabiblia.com.br. Olá, meus lindões! Vocês estão gostando do nosso programa Baba é Bíblia? Mas isso é bom demais da conta, não sabe? Ai, que maravilha! E veja também quem está aqui conosco. Veja quantas crianças lindas! E se você também quer fazer parte do mural da nossa turma, é muito fácil. Basta você enviar uma foto para babebi@boasnovas.tv e vamos adorar receber a sua foto. Não esqueça, babebi@boasnovas.tv. Babebi. Estamos de volta no Antenados na Geral, abordando hoje a questão de divisão dentro da igreja. Em alguns casos são racha, em outros casos é permissão de Deus. Deus permite que isso aconteça porque o talento ou a visão de um pastor, de um presbítero, de um novo pastor, um novo líder está sendo um pouco ofuscado, porque a liderança que está acima dele não entende que ele precisa de espaço e pode crescer mais ainda. A nossa pergunta que a gente faz aí, uma divisão no ministério pode ser permissão de Deus? Vote aí, no final desse bloco a gente vai dar uma enquete. Eu falei no último, vamos tratar questões agora mais pontuais mesmo, que aconteceram, porque é aquilo que eu falei, às vezes caso a caso pode mudar. Eu conheço um caso de um pastor que teve um problema muito grande com o líder maior dele, né, problemas complicados que saiu na mídia e tudo mais, e durante esse tempo ele estava lá do lado, tragédias aconteceram com a igreja, ele estava lá do lado e tudo mais, ele com outros amigos. Assim que passou toda a tempestade, por mais que ele estivesse do lado, ele não concordava com muitas coisas. E quando passou a tempestade, acalmou tudo, ele chegou com o líder dele maior e falou: muito obrigado, tudo, não concordo com isso, eu quero sua bênção. E ele falou: não tem minha bênção não, tem minha bênção não vai, não sei o quê. E começou a botar de lado, a tratar mal, não sei o quê, até um certo momento que ele não aguentou e foi para bem longe e começou algo, porque a chamada de Deus para ele é a igreja, passou e tudo mais. E aí ele foi taxado como rebelde, por esse líder grande, rebelde, tu vê a porque frase não teve a minha bênção. Tu viu a frase que você falou? Foi para bem longe. Uhum. Isso é fundamental. Essa é a frase. Isso é fundamental. Ele foi sozinho, ele não levou um grupo com ele. Ele não se beneficiou daquele momento e ficou ali, ou fez algo ao lado, ele foi para bem longe. É esse bem longe que muita gente não entende. É esse tipo assim, eu estou literalmente saindo. Começando algo novo. Eu estou começando. Lamentavelmente. Né? Eu não tô dando endereço, ó. Mas isso é uma divisão. Mas veja bem, isso é uma divisão. Lamentavelmente, dá o grande índice está aumentando de pessoas que pegam como regra e virou até moda. Ninguém sai para ser ovelha. Eles só querem sair do ministério para ser presidente, para pastorear, para apacentar. Dificilmente você vê um ministro sair para ser ovelha, para ser servo, para ser discipulado. Ele acabou de pontuar. Dificilmente. Então, o obreiro, ele trabalhava na obra, ele lutou pela obra, a obra teve dificuldades, ele permaneceu na obra, ele foi fiel à obra, ele ajudou a restaurar aquele trabalho que não estava no momento fluindo, não é? E quando tudo estava bem, ele entendendo que a vontade de Deus para ele era apacentar, começar algo novo, um trabalho, ele vai até a sua liderança, explica a situação, foi o que o André falou, explica a situação para a liderança e pede a bênção. O difícil também é alguns líderes entenderem liberar essa bênção. Tem um momento de abençoar. Existe um momento que tem que ser abençoado.
Então, ele chega lá, olha, eu queria a sua bênção, ô pastor, eu preciso. Olha, filho, o ideal, num caso desse, seria, olha, vamos começar então, você está querendo, você vai lá. Você tem recursos? Não tem. Então, se a igreja disponibiliza recursos, olha, se é reino, se não é império, olha aqui, se não é reino, querido, se não é império, você envia, você dá recursos quando é preciso, né? Você ajuda até a manter. Porque, geralmente, alguns rebelados que estão por aí, eles são mantidos pela igreja muito tempo, a igreja paga o aluguel, geralmente é aluguel, ela paga o aluguel de uma propriedade durante 3 anos, ele cria ali um ponto, um povo, e trabalha, e o pastor lá fiel lá, lutando para manter o salário do pastor auxiliar que está lá, lutando também para manter o aluguel e as dívidas, quando o trabalho está edificado, que é a hora dessa igreja mãe também colher frutos, muitas das vezes... Ele vai, ó, não, agora eu vou ser independente. Olha, querido, isso é rebelião. Isso é rebelião. Veja bem, isso é rebelião. Agora, no caso de um obreiro que quer começar algo novo e ainda ir para longe, fala, pastor, olha, o que esse obreiro precisava é de suporte, é de auxílio, era de ajuda, olha, vamos colaborar. Porque tem igreja aí que, me perdoe, depois da oferta normal, se ela tirar uma oferta de missão, ela abre um novo templo, querido. Não, agora, só para a gente pontuar, e aí a gente tem uma ligação aqui, até de São Paulo, mas a questão é a seguinte, a gente então agora acabou de tocar no assunto que pode existir um tipo de divisão, vamos dizer assim, sem ser racha. Né? Racha a gente entende como o cara que sai e leva a igreja e leva o povo. É uma questão de terminologia. Isso não é uma divisão. Isso literalmente foi alguém que decidiu sair. Ele sai, a divisão ela tende a levar alguém com ele. Quando porque a divisão ela tende a levar o menor ou maior que seja. Ele saiu. E ao sair, ele foi para bem longe, e ali ele começou algo novo. Agora, se alguém decide seguir... Não foi para bem longe, foi para um lugar que precisava de alguém que... É o que Paulo disse, não estabeleceu em cima a mensagem segundo a visão que Deus tem revelado a nossa posição não pode ser, porque às vezes, André, sem perceber, a gente incita alguém a dizer assim, tá vendo como é que eu estou certo fica persuadindo como eu. Eu estou pensando em fazer isso mesmo, porque há muito factóide, há muita coisa complicada. Vamos para a ligação do Thiago, ele de São Paulo. Tudo bem, Thiago? Tudo bem. Thiago, você acha que a gente acabou de pontuar algumas coisas, na verdade, né? Eu falo divisão, vou mudar agora. Uma separação no ministério. Você acha que pode ser permissão de Deus ou não? Olha, separação André, é racha. Quando se diz em divisão, eu acho que divisão nenhuma é permissão de Deus. Porque você pode prestar atenção que geralmente essas pessoas que dividem a igreja, que dividem uma congregação, um ministério, geralmente eles ensinam seu povo que não podem dividir, que não podem ser divisores, que não podem ser opositores, porque quem tem tais atitudes são os desobedientes, são rebeldes. Porém, quando eles são contrariados com alguma coisa, alguma procedência, alguma ordem do seu superior, eles vão lá, incitam o povo, reúnem um grupo que também são contrários e fazem a divisão. Aí é feio, aí é feio o negócio. É feio. Então, eu penso que não é da vontade de Deus isso. Tá certo, Thiago, obrigado pela participação, tá bom, amigão? Um abraço para todo mundo aí de São Paulo, também tá assistindo a gente, no Antenados na geral. E André, você percebe o seguinte, aqui essa minha primeira colocação sobre dizer que a divisão não é de Deus, ela norteia o pensamento daqueles que entendem sobre as coisas corretas de Deus, ou seja, Jesus sendo o dono da igreja e ele cuidando da igreja. Porque eu não consigo entender, o pastor falou uma frase aqui inteligentíssima sobre monopólio, sobre reino, sobre gente que está dominando. Meu irmão, eu observo alguns, e eu não vou falar teu nome, mas você sabe que eu estou falando para você. Eita Deus. Gente que está no poder aí há muito tempo, ele está no poder, mas já está fora do projeto, do plano de Deus há muito tempo. Exatamente. Ele não está no lugar porque Deus o colocou, ele está no lugar porque ele tem um esquema de politicagem. Então, você sabe, quando vai botar a tua cabeça no travesseiro para dormir, que o Espírito Santo não fala mais com você, que Deus não fala mais com você, mas está lá levando a vida. A única coisa que você esquece, ou de repente você até lembra, que o inferno está tão próximo de você, que tem dia que você não precisa de calor, porque você já está aquecido pela chama do inferno. Então, assim, tem gente que acha que porque ele está no poder, ele é dono de uma situação dominante. E não é, meu irmão. E não é. Irmãos, em nome de Jesus, você não precisa, e talvez seja polêmico que eu vou falar agora aqui, você não precisa brigar pela igreja que tem um dono, que é um noivo chamado Jesus. A hora que ele descer a espada, meu irmão, não tem cacique, não tem convenção, não tem ninguém, vai todo mundo... Tem um rapaz aqui que mandou um Twitter aqui, pediu para não
né, mencionar nome nem nada, mas ele falou que por 3 vezes ele já foi levado a uma igreja, começou do zero um trabalho dentro do seu ministério e ficou em cada um desses lugares pelo menos 7 anos. Cresceu junto com a igreja, brigou, lutou, estabeleceu ela. Nas 3 vezes, quando a igreja estava estabelecida, o líder dele vai lá, tirava ele e colocava um dos seus. Ele falou, eu tenho razão, André, para querer fundar um ministério próprio. Eu acho também perigoso. Eu não vou responder isso, porque quem sou eu para responder isso? E eu acho que não deveria. A gente não pode ficar incitando nada aqui. E já também trazendo para o senhor, pastor, o senhor pode também falar um pouquinho, a Samara falou, André, divisão na igreja, Paulo e Barnabé, foi o primeiro racha? Deixa eu fazer uma colocação aqui, sabe por quê, André? Nós temos um compromisso com os telespectadores, e a gente está enfocado muito no altar. Deixa eu descer desse altar, o ministério, deixa um pouco para a nave da igreja, porque pode estar sendo turbado a mente de muitas ovelhas, muitos rebanhos, nesse exato momento. Pô, será que os pastores estão a favor que Deus, ele permite estar na divisão? Veja bem, um rebanho, uma vez, tendo um líder que não está corretamente exercendo a sua função, eu particularmente conheço. Eu conheço rebanhos que estão morrendo por causa da liderança, por causa do líder constituído naquele altar. Nós não estamos aqui persuadindo você, telespectador, a se rebeliar, sair, criar racha. Não, negativo. Nós estamos colocando aqui que você tem uma opção. E você não é obrigado a ser conivente com o erro. Você não é obrigado a estar convivendo com aquela atitude a qual Deus não está no negócio. Deus não está agindo ali. Como acabou de falar... Não precisa por conta disso também, né, pastor? E abrir uma igreja. Agora, como o Anderson já colocou aqui. O Anderson colocou aqui que muitas pessoas hoje são xerife da igreja, meu irmão. São bambambãs, mandam na igreja. Do Barnabé, não estamos persuadindo aqui uma divisão. O Barnabé e o Paulo, em nenhum momento, eles tiveram um paroxismo. E esse paroxismo não foi para abrir igreja. Foi no momento em que Paulo não entendeu, o Paulo e Barnabé não se entenderam ministerialmente, mas nenhum foi assim, ó, eu vou prejudicar. Porque é uma coisa, um detalhe importante. Mas cresceu, antes. Que cresceu. Sim, toda a divisão, um sabe pega qual é a intenção da divisão? O outro pega o outro obreiro, pastor, e eles avançam. Sabe qual é a intenção da divisão? É dizer o seguinte, ó, vem para cá agora. Porque lá onde você estava tá ruim, vem para cá. Coloca nome parecido, entendeu? Coloca no mesmo endereço, coloca na mesma rua. Vem para cá agora. Aqui que está agora acontecendo. Aí vai para o púlpito e não prega a palavra. Fica o tempo todo tenho uma orientação. Falando mal da igreja anterior que ele fazia parte. Então, assim, se está debaixo de uma divisão, eu aprendi o seguinte, visão é de Deus, divisão é do diabo. Já começa com o diabo. Então, isso que eu aprendi. Vou usar o termo separação. Separação. Vou usar o termo a gente pode até mudar em caixa. Separação, no caso. Porque a separação, às vezes, é necessária. Uhum. Porque existem casos e casos. Há casos, por exemplo, o caso de Barnabé e de Paulo. Houve uma separação que gerou um crescimento. O Paulo não entendia que Marcos, ele era para ser obreiro ali. Barnabé entendia que sim. Não, precisa levar o menino. Então criou-se ali um problema entre eles. Então eu vou pegar fulano e você leva ciclano. E você vai para um lado agora, eu vou para o outro. E o tempo depois, Paulo mandou chamar Marcão. É óbvio, depois Paulo Marco me é muito útil. E falando em separação, a gente vai para o rápido break, mas falando em separação, já que a gente está falando de um pouco de Assembleia de Deus, ela nasceu de uma separação, pelo menos aqui no Brasil. Não, uma cisão. Separação. Mas numa cisão existe uma separação. Porque a cisão... Daniel Berg não estavam na Igreja Batista com a intenção de fazer tal coisa. Não, claro, foram retirados ali. Mas é uma separação, né? Foi uma separação. Eles foram colocados para fora. Exatamente. Se eu for colocado para fora, eu tenho autoridade para fazer. Não. Mas eles não saem. Eita, forte aqui. Aí o último bloco, a gente ainda vai continuar com isso. Uma divisão. Vou mudar um pouquinho. Uma cisão, uma separação. Uma separação no ministério. É porque eu quero falar. Não na questão do. Porque ele falou de diabo. Ele falou de diabo, eu já estou com medo de falar essa palavra. Uma separação no ministério. Pode ser permissão de Deus? Parcial. 40% das pessoas dizem que sim e 60% das pessoas dizem que não. Fica atenado na geral que daqui a pouco a gente volta. Acho que é pro último, né? Pro último bloco do programa de hoje. Não sai daí. O Brasil tá em boas mãos, nas mãos do povo brasileiro. Todo mundo celebrando. O Brasil cresce com mais oportunidades. Na produção, na educação e na qualidade de vida. Porque toda pessoa tem o direito de vencer. Com o talento e trabalho de todos, em 2012 vamos manter o ritmo. Nas mãos do povo brasileiro. Governo Federal.
As riquezas e prazeres da vida podem se tornar uma obsessão, destruindo o ser humano. Sem lançar mão das promessas de Deus, o livro Um Grito por Liberdade Financeira, escrito pelos pastores Jonatas e Ana Lúcia Câmara, nos ensina que podemos ser bem-sucedidos, tendo uma vida próspera e de bem com Deus. Um Grito por Liberdade Financeira. Adquira já o seu nas lojas e principais livrarias. Eu quero mais, boas novas. O ano vai ser bom, com muita alegria, paz, amor no coração. Eu quero mais vida, eu quero mais bênção, eu quero boas novas na sua televisão. Boas novas. Coisa aqui. Estamos de volta no Antenados na Geral. Nosso último bloco, continue votando sim ou não. Olha a pergunta. Uma separação, uma cisão no ministério pode ser permissão de Deus? Vote que no final do bloco a gente dá o resultado final. Tem muita gente mandando pergunta aqui, querendo falar também de convenção, né? E CGADB pra cá, e não sei o que pra lá. E eu já vou deixar bem claro. A gente tá falando de ministério e igreja. Convenção, embora alguns possam pensar e queiram fazer isso, não é de igreja. Convenção nada tem a ver com igreja. Chamam de uma organização para-eclesiástica. E a convenção também não está fazendo 100 anos, não. Os pastores que se vinculam à convenção e fazem parte. Convenção nada tem a ver com igreja. Então, se você vê alguém ou falando mal, ou não, que o pessoal fala, está denegrindo, não. Se está falando, às vezes, a verdade sobre a convenção, isso nada tem a ver com rebelião. Tem a ver com uma organização política, administrativa de uma igreja. Então, não vamos misturar convenção com igreja, que uma coisa tem nada a ver com a outra. Estou certo? Tá e certo. se a gente fosse falar de convenção aqui, não, e a convenção também não está fazendo 100 anos, não. Pula essa. Tá. Isso aqui, e muito, ó. Eu continuo na igreja. Babel, é melhor, né? Babel. Vamos trazer para Babel aqui, que houve uma confusão ali. E o pessoal tá querendo fazer coisa errada. Eu vou confundir o povo aí para não dar certo isso aí. Eu faço minhas palavras de Silmar Coelho. Você pode fazer isso? Babel Pode é acontecer de isso. Deus. O povo estava com um pensamento, não, vamos subir, vamos chegar até Deus. Agora, vamos confundir esse negócio. Agora, aí. Vamos pensar aqui, pastor, o seguinte. Se a gente pegar o texto na íntegra e ler o texto, eu, Anderson Bravo, eu não sou tão profundo assim teologicamente, mas eu não vi malignidade daquilo. Deus conheceu o coração de cada um. Mas aí é que está o negócio. Então, assim, havia uma quando intenção. quando eu vou lá Deus? atrás da chamada divisão, ou separação, ou cisão, eu vou lá aqui. Qual é a sua motivação? Exatamente. Voltamos ao Porque mesmo ponto. eu posso estar dizendo, o cara pode estar levantando uma bandeira, não, que eu estou sendo perseguido, porque eu fui perseguido, blá, 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 mas Deus conhece a motivação daquele camarada. E um detalhe importantíssimo, é o último bloco, eu tenho que falar isso aqui. Nós estamos muito equivocados com coisas que dão certo e com coisas que estão na vontade de Deus. Não é porque está dando certo que está na vontade de Deus. Hoje você tem mídia, hoje você tem tecnologia, hoje você tem investimento. Querido, e tá bombando, tá bombando. Tem poeira que parece com fumaça. O pastor, se você pensar no dar certo, as seitas aí estão dando certo. Você tem muitas seitas que estão aí há 50 anos. Não é sinônimo de penso. Então, assim, esse conceito de dizer assim, mas eu rachei lá com o pastor e hoje a minha igreja está em crescimento. Ó, cuidado com isso. Cuidado. Não, mas é só observar as práticas. É só observar as práticas desses trabalhos. É só o que eles fazem para poder atrair pessoas. A maioria das vezes é coisa antibíblica. E eu vou em cima disso, já que a gente tocou no assunto. Se um cara sai de uma igreja rebelado mesmo, e racha, e leva, não sei o que, Deus pode abençoar esse cara. Se ele se humilhar, se ele for lá no presidente dele pedir perdão. Só assim, Deus não pensa nas almas também. Sabe o que vai acontecer com ele? Deus não pensa nas almas. Sabe o que vai acontecer com ele? Mesmo os caras estão errados, eu vou usar Deus pensa tanto nas almas, sabe o que vai acontecer? Tem que voltar. Isso aí, quem está nos assistindo sabe disso. Esse camarada tem uma tendência a cada ano ter uma rebelião na guerra dele.
A cada ano ele vai sofrer rebelião. Ele vai semear rebeliões. Na terra ele pode até se dar bem. Só que ele tem que pensar o seguinte, ele não vai ficar na terra. O que é se vai dar bem? haver, querido, a ida dele para o céu, é aí que vai haver a complicação dele. Porque se ele não retornar no presidente, se humilhar, pedir perdão e a mão do presidente for ali, meu irmão, não vou nem falar isso não, quem está com essa intenção ele vai não achar, está não vai bem. não, Marcelo, ele vai se complicar, ele vai viver debaixo de rebelião com Deus, ele vai sofrer perseguição na igreja dele, cada vez que ele levantar um grupo na igreja, vão se levantar contra ele, vão se rebelar. Eu aprendi uma coisa. É a lei da semeadura. Eu aprendi uma coisa. Os desordeiros, você não precisa fazer nada com ele, porque ele se destrói entre si mesmo, meu irmão. Se são rebelados, o meu irmão, é limitado a estadia dele nessa terra. E deixa eu ir agora para o banco da igreja também. A igreja está assistindo tudo isso aí. Vê um líder já antigo, com muito tempo, que às vezes a igreja até já ouviu falar de alguma coisa, ou até tem algumas comprovações, mas tá velho, nosso pastor, não sei o quê. E tem um rapaz novo despontando que também é tolhido por esse líder. E ou ele quer sair, ou ele quer rachar. Qual deve ser a posição do crente também nessa situação? Orar. Ficar numa igreja na qual ele vê que o líder dele, que é antigo, está todo errado, ou ir para a igreja desse novo líder despontando, que ele está certo em termos de palavra, de conduta, mas ele foi rebelado. Ou então, não, vamos para o terceiro. Em primeiro lugar, é ele procurar o seu líder atual. É uma palavra... O que o crente tem que fazer? É que é complicado, difícil. porque a palavra, o seu raciocínio é quase bom. Porque assim, quase bom. Se a partir do momento que ele se rebelou, ele não está com caráter naquilo que ele pregou. Não, veja bem, ele ainda não se rebelou. Ele falou que ainda não se rebelou. Não, já está no... Mas não tem intenções, ele ou quer. saiu, já saiu. Esse membro quer ir, é isso que eu falei. O membro quer ir para a igreja. Ele quer ir, A primeiro lugar, ele tem que procurar o líder atual dele, onde ele está. Sentar com o líder, passar para o líder o que ele está sentindo, o que ele está pensando, porque qual é o problema que ele está vivendo, a crise que ele está vivendo, está levando ele aquilo, né? Para que o líder possa ter ciência. E esperar do líder uma providência. Olha, pastor, estou com esse problema, estou com dificuldade de acompanhar esse trabalho da igreja e eu quero ser produtivo, eu sinto essa necessidade, acho que não estou dando o meu melhor em função de X problema. Uma vez que o líder tomou conhecimento, aí sim, ele vai fazer o que o pastor Anderson falou, ele vai orar e aguardar tempo de Deus, porque ele não vai ficar a vida inteira ali, morrendo, claro não exercendo. Claro que não, tu é livre. André, se não Deus for 30 anos, como é que faz? Ele toma uma outra. Pega a palavra do pastor aqui, nós somos livres, você não é obrigado a estar debaixo de ninguém. Entendeu? Mas uma limitação. Sai na bênção, sai sem ficar falando mal, sem fazer rodinha. Porque tem como sem no sair final do na culto bênção. chamar, estou saindo por causa disso. Porque não existe nada que te prende a uma igreja. Claro que essa não. é a realidade. Nada. Nós temos o livre-arbítrio. A mesma porta que te recebe, a porta que você vai embora. A questão é como eu vou escolher essa igreja. Esse que é o problema. Tem pessoas que entram de supetão, meu irmão. Não avaliam o princípio da igreja, o princípio daquele ministério, o princípio da vida do pastor e vai atraído por algum sinal. Ou convidado por alguém, não avalia os princípios daquilo ali. Aí daqui a pouco, no decorrer do tempo, vai deparar com alguns problemas, aí entra a rebelião, entra a revolta, aí quer sair de qualquer jeito. Esse que é o grande problema. Querido, você que me ouve nessa hora, me assiste nessa hora. Meu irmão, antes de entrar em uma igreja, analisa, pesquise, vê quem é o pastor, vê qual é a história desse ministério, a história dessa igreja, para que você não fique dividido nesse racha de pessoas irresponsáveis que não estão priorizando o reino, mas se massageando o seu ego. Quer ver uma coisa? Por que não se rebela, meu irmão? Em vez de abrir uma igreja, presidir uma igreja, por que não vai pregar lá no tráfico de droga, meu irmão? Por que não vai pregar para os traficantes? Por que não vai para a rua ganhar alma na rua? Tem uns até que vão, Marcelo, rebelados. Em vez de criar uma rivalidade... Deixa eu falar. Tem uns até que vão rebelados e chegam lá e dizem, olha, pregar na igreja é fácil, quero ver pregar para o traficante. Para com isso, meu irmão, que pregar na igreja é fácil, desonrando o chamado dos outros. Não, mas na visão do racha. Na visão do racha. Mas eles estão rachados já, essa turma aí está fora também. O racha começa no coração da gente. Melhor porque ele já rua. É status, meu irmão, é status. Isso é importante. Briga de status. Tanto quanto. É briga de status, Portela. Hoje é briga de status. O irmão me mandando até aqui, falando, André, vocês estão falando de esperar o tempo de Deus, estou ouvindo isso do meu pastor há 36 anos. Hoje estou com 54. Meu Deus. Só oração, né? Mas você... Antes, pastor Bravo, 34 anos, pastor. Peraí, vamos lá. Vamos pontuar algumas coisas aqui. Existe uma distinção clássica, é o seguinte. E aí eu vou ser obrigado a falar com essa pessoa diretamente. Você contou uma experiência, que a gente conhece, de alguém que decidiu sair. Nós temos no nosso meio obreiros cômodos, que entendem o seguinte, a minha chamada vai acontecer da seguinte forma. O pastor vai preparar uma igreja para mim.
com 300 membros, com 500 membros, vai me colocar. Isso não vai acontecer, filho. Porque quem tem vocação, ele parte para o ataque, vai pregar na rua, vai pregar na praça, e quando menos espera, o negócio acontece. Deus usa quem está trabalhando, o pastor tempo que eu fui também. presidente de igreja, o tempo que eu fui presidente de igreja, é porque eu morava em Niterói, eu estou aqui no Rio de Janeiro, talvez você não conheça isso, eu estava a 40 quilômetros da minha igreja sede. E eu fazia um culto próximo à minha casa. Esse culto tomou uma proporção tão grande que o meu pastor falou assim, cara, preside. Durante 3 anos eu fui presidente de uma igreja que eu comecei, eu, minha mulher e meu filho. Porque era só um culto às segundas-feiras. No final de 2 anos, que eu já presidia, eu peguei a igreja e passei para um pastor amigo meu e fui ser auxiliar do meu pastor hoje. Ou seja, eu comecei um trabalho que eu poderia hoje ser pastor-presidente de uma mega igreja no Brasil e decidi voltar a estar debaixo de um pastoreio, porque eu entendo que essa é a minha vocação. Então, assim, por que esse obreiro está esperando 36 anos e em nenhum momento fez alguma coisa para que a sua liderança, porque ele fica esperando o pastor na reunião, ele hoje vai falar meu nome, ó. Hoje ele vai falar meu nome. Hoje ele fala, aí não fala. É igual ser ordenado a pastor. O cara acha que só se ele tiver um PR antes do nome dele, é que ele é alguma coisa. Eu acredito que a gente tem muito pouca informação. Muito pouca informação. Ele acha que só se ele for pastor, é que ele pode executar a obra. Meu irmão, Estevão era diácono e se propôs a pregar o evangelho. O que se destaca na vida de um ministro, de um obreiro, é quando ele está exercendo na chamada de Deus, na direção de Deus. E tem uma coisa, filho. Se você vai exercer ou não, se tiver na agenda de Deus, meu irmão, ninguém vai impedir esse teu chamado, essa sua vocação. Você não precisa ficar se insinuando, se amostrando. Agora tem um detalhe, meu irmão. Em vez de estar brigando na terra por posição, por posto, por igreja, briga pela tua salvação. Porque tem muitas pessoas se perdendo hoje, perdendo tempo dentro da igreja por causa de estátua, altar, cadeira, nome, rótulo. Meu irmão, e o que é importante briga pela dizer tua é o seguinte, salvação. só um minutinho aqui. Com esse pensamento de visão, da visão própria, é que tem igreja hoje homossexual. É com esse pensamento de visão própria hoje, que tem igreja hoje de 666. Com esse pensamento de uma visão própria, que tem um monte de coisa aí, tem um monte de coisa abrindo e acontecendo, a partir de, não, Deus me vocacionou. E o cara usa Deus. O cara usa o nome de Deus. Então, se eu entendo que é Deus, eu não vou discordar. Eu não vou discordar do que a palavra já está estabelecida. Voltamos à questão da motivação. Da motivação. Aí é interesses pessoais. Mas quando eu falo de divisão, eu falo mas então, a questão é, abriu a igreja de homossexuais, ó, por favor, ele está olhando para ele é homossexual e ele quer se justificar diante de Deus. Não, olha, Deus, eu estou fazendo aqui, eu estou trabalhando com coisa. Não. Agora, para esse irmão de 34 anos, eu queria falar para esse irmão, olha só, 34 anos, eu creio que já deu para você fazer alguma coisa para Deus, querido. Você deve ter trabalhado para o Senhor, não é? Então, ó, tira isso do seu coração. Talvez você está tão voltado no que o pastor tem que fazer para você, querido, que você já esqueceu o que Deus tem feito na sua vida ao longo desses anos, que você pode fazer para Deus. Olha, tem muito. Vê se o teu vizinho é crente. Vê se o padeiro da sua padaria é crente. A sua própria família. Vê se o dono do sacolão é crente. Assim, o senhor consegue pregar sem terno e gravata? Se o seu funcionário, se o senhor é patrão, é crente. Fora do altar? O senhor consegue pregar sem microfone na mão, sem terno e gravata? Fora do altar? É o primeiro passo. Não, eu estou falando isso porque eu não sei, eu não tenho informação total. Mas eu estou dando esse caminho também para o irmão, porque com isso ele vai começar uma obra e depende desse trabalho pequeno, cresce aí. E o pastor se enxerga. E eu acho que às vezes também, claro, tem casos e casos, mas se ele começa uma obra e dá certo, é muito difícil também o pastor dele não querer investir nele. Aí é uma coisa automaticamente natural. Vai ele está fazendo esse obreiro, é muito bom. A gente só tem um minuto para terminar o programa, eu quero agradecer a presença de todos os pastores. E também deixar claro um pouquinho, se em algum momento a gente transpareceu para você, né, pastor? A gente tomou esse cuidado de, se você acha que está tudo certo e pode dividir, você pode. Não, a gente não está passando nada disso. A gente está falando que não divida a sua igreja, não rache a sua igreja, seja submisso ao seu pastor. Agora, seja também mais comunicativo. Se você discorda de alguma coisa do seu líder, vá conversar com ele. Muita gente também não conversa e já racha, está tudo errado, mas nunca conversou com o líder. Então tome muito cuidado. Nós confundimos opinião com rebelião. Eu tenho opinião. Olha, muito obrigado pela presença de vocês, pastores. Olha, a nossa enquete de hoje para você foi, volta a enquete aí, tá aí, ó. Uma divisão no ministério, uma cisão, uma separação, pode ser permissão de Deus? Olha o resultado final. 35% das pessoas dizem que sim e 65% das pessoas dizem que não. Quero agradecer a todos vocês que nos assistiram. Deus abençoe vocês e até o próximo Antenados na Geral. Tchau, tchau.